Higurashi é um anime de terror psicológico onde o protagonista vai pra uma cidade do interior, por motivos desconhecidos inicialmente, e faz amizade com 4 meninas de séries diferentes. Até porque a escola daquela região era bem simples e pobre, todas as séries ficavam juntos na mesma sala. E aí ele faz amizade com essas 4 meninas e o anime inicialmente consiste em uma vida escolar normal, principalmente voltada a atividades tipo jogos, brincadeiras, tipo aquelas brincadeiras que você tem quando você é criança, sabe? Pega, esconde-esconde, jogos de carta, esse tipo de coisa. No primeiro episódio ele descobre que o governo queria construir uma represa na região. Basicamente ele queria remover todas as casas que tinham naquele vilarejo, naquela cidade simples, e construir uma represa no lugar. Aí ele daria auxílio para as pessoas para que elas pudessem viver em outro lugar. Só que a maioria das pessoas não aceitou essa ideia e se revoltou contra a prefeitura. E por motivos... aconteceram várias coisas estranhas nesse momento, assim. Várias pessoas associadas com a represa começaram a morrer, assim, do nada. Principalmente aqueles que eram a favor da represa, que moravam no vilarejo. Entre eles, os pais de uma das 4 meninas, chamada de Hojo Sato. Por algum motivo, as amigas pareciam meio desconfortáveis quando ele falava sobre esse assunto. E a partir desse momento, elas começaram a agir de forma muito estranha. Principalmente a menina que parece a Haruka dos animes, que é a Hyugo Reno. Ela era uma pessoa bem gentil e calma. Só que quando eles falavam desse assunto, ela ficava mais reclusa e agressiva, digamos assim, fazendo várias perguntas. E aí ele tentou se informar com um policial da região lá sobre isso daí. Esse policial chamou ele pra dentro do carro, ele falou sobre esse assunto. E aí depois disso aí ela parou de confiar nele e acabou agindo de forma bem estranha, sabe? Na visão do Keiichi, ela tava carregando um cutelo, sabe? Que é tipo uma espada gigante assim. E aí ele botou na cabeça dele que ela queria matar ele. E ele foi ficando cada vez mais paranoico. Foi dito também que tinha outro garoto, que era o irmão mais velho da Satoko, que fugiu, que também tava apresentando o mesmo nível de paranoia do Keiichi. E aí o que acabou acontecendo é que ele teve uma visão, no caso, onde elas pegam ele e tentam injetar um negócio nele, tipo um líquido no pulso dele, a Shion, a Mion, quer dizer, a de cabelo verde, e a Haruka dos animes, que é a Ren. E aí ele acaba matando as duas. E o anime reinicia, sem motivo nenhum, assim. E é aí que você descobre que o anime funciona como se fosse um jogo, digamos assim. Tanto que ele veio justamente de uma visual novel. Ele é um jogo. Tipo, toda vez que alguém morre nesse jogo aí, tem um desfecho e o jogo recomeça. O anime recomeça. E aí, dependendo das ações, chega em um final diferente. Aí o anime vai mostrando, tipo, as diversas ramificações. O ponto interessante é que o fato disso reiniciar não é porque exatamente uma pessoa morre. É porque uma pessoa específica morre, que é a pessoa de cabelo roxo chamada de Iriko. Ela é a verdadeira protagonista, não Keiichi. Ela sabe que eles estão vivendo em um jogo e que é resetado. Ela só não lembra bem do que acontecia no mundo anterior. Ela tentava um desfecho bom naquela realidade, mas sempre em um festival chamado de Yatanagashi, que tinha um misticismo estranho em volta disso daí. 4 pessoas sempre morriam. Um fotógrafo, uma cientista, sempre esses dois. A pessoa que ficava maluca, no caso, sempre tem uma pessoa que fica maluca e acaba fazendo alguma coisa. Na primeira linha do tempo é o Keiichi, que ele ficou maluco, tanto que ele tava alucinando. Tem a dúvida se era alucinação ou se tava acontecendo aquilo mesmo, mas você percebe ao longo da história que é realmente a alucinação de uma pessoa específica. E a Arika é a pessoa que morre, seja por a ação dela mesmo, por ter visto que tudo deu errado e por isso ela quer resetar, ou pela pessoa que ficou louca, ela acaba matando todo mundo, também inclusive a Arika. Sempre que alguém fica maluca, tem um motivo. A pessoa acaba passando por um momento no qual ela fica bem paranoica, sabe? Tipo, gera uma desconfiança nela e ela fica bem estressada por algum motivo. E na próxima linha do tempo é a Shion, que acontece isso daí. A Shion é irmã da Mion e tem uma história bem triste, na verdade, porque a Mion e a Shion, elas são filhas dos líderes da aldeia e tem uma tradição de que só pode ter um sucessor, no caso, que seria uma filha, sabe? Só que quando nasce as duas, uma delas tem que ser executada, então a Shion fugiu da cidade e aí ela volta de vez em quando, sabe? Só que ela não é bem-vinda. O problema é que a Shion tem algo mal resolvido com o irmão mais velho da Satoko, ela gostava dele. Só que, como a Satoko e o irmão dela são órfãos, eles moram com os tios e os tios são extremamente abusivos, e ele tem que carregar esse peso de, tipo, ser maltratado assim pelos tios e proteger a irmã dele, ele acaba ficando muito cansado. Isso daí afeta ela, porque ela acha que isso daí é culpa da Satoko também, porque ela é uma criança bem chorona, assim, sabe, que depende dele. Isso acaba sugando da cabeça dele, e ele chega bem perto de ficar maluco. E aí, nesse momento de estresse, ela acaba enlouquecendo, a Shion. Chega num ponto, eu não vou especificar todo o progresso disso aí, mas chega num ponto que, tipo assim, ele vai embora, e aí vai pro presente onde o Keiichi tá lá. O Keiichi é tipo o substituto dele, do irmão da Satoko, que é o Satoshi. Se eu não me engano, o nome dele é Satoshi. Porque eu vi esse anime há muito tempo, na verdade. Eu vi no começo do ano passado, e eu tô tirando tudo da minha cabeça, tipo, o que eu tô falando aqui, que eu lembro, porque eu assisti com muita atenção. Esse anime é muito bom, velho. A história dele é muito boa. Enfim, aí no final das contas, o que acaba acontecendo é que ela fica tão paranoica que ela acaba achando que tá todo mundo contra ela, e ela tenta se vingar da Satoko. Tanto que tem uma cena bem pesada de tortura ela acaba prendendo todo mundo pra meio que encobrir, sabe, pra ninguém descobrir. Ela prende a irmã dela, ela prende a Satoko, que é torturada no caso.
E ela prende todo mundo. Se eu não me engano, só não a Rena, no caso. E a Arika acaba morrendo. Mas vamos supor que a Arika não tivesse morrido e ela tivesse sido capturada também. O Keishi, nesse caso, é capturado também. E aí ele passa por outra cerimônia de tortura também. Mas vamos supor a seguinte realidade. Como eles gostam muito de jogos, ela poderia fazer o seguinte desafio pra ele. Se ele ganhasse dela em uma partida de xadrez, ela liberaria ele, no caso. Mas se perdesse, ela mataria todo mundo. E a partida começa, a Xion de peças brancas e o Keishi de peças pretas. A Xion joga E4, ela não conhece muito sobre o jogo, só que ela sabe que esse é o lance mais comum. E o Keishi responde com uma Pirk, que é a abertura favorita de preta, se não uma das minhas favoritas, né? Então ele já tá ganhando meu voto de confiança por causa disso daí. Eu quero que ele ganhe agora. Ela desenvolve o bispo e entra naquela configuração de pastorzinho, porque, como você deve saber, ela não é boa no jogo, não é boa igual a irmã dela em jogos. Então ela não conhece muito aquela ideia de que você não pode tirar a dama no começo do jogo. Ou não deveria, no caso, porque geralmente é acompanhado por um ganho de tempo. Por exemplo, por um lance como esse daqui. Ele entra na configuração de Pirk, faz o fianqueto, aí beleza, tudo normal. Ela recusa romper no centro, até porque o rei dela tá no centro do tabuleiro. Só que aí ele insiste, o Kate insiste, avança e ela ignora, o que é um erro. Porque ele vai poder tomar aqui e ganhar mais espaço avançando o peão enquanto ataca a dama, ganhando tempo nela. E ela vai pra essa casa infeliz onde ela não faz praticamente nada. E aí o Keishi faz esse lance aqui. Como ela não tem o Stockfish embutido na cabeça dela, pra ela esse daí não é um lance ruim. Porque pensa, esse lance, apesar de parecer que leva um ganho de tempo com o bispo, se ela jogasse isso daqui, ele tomaria aqui, ameaçando a torre. E não teria como defender essa torre. Então parece restringir ainda mais o desenvolvimento das peças brancas. E é com isso que ela, nesse momento meio que de desespero, porque ela quer muito ganhar, ela acaba apelando pra Arika. Como eu falei na introdução, a Arika tem o poder de voltar no tempo toda vez que ela morre, entrando em outra linha do tempo. Chega um determinado ponto da história onde, além disso daí, ela acaba se lembrando do que aconteceu na última linha do tempo. Nesse ponto que estamos vendo na partida, ela não tem ainda essa habilidade, só que vamos supor que ela tem. E sabendo disso, a Xion começa a se aproveitar da Arika, ameaçando ela. Falando que ela mataria o Keishi, mas se a Arika colaborasse com ela, ela deixaria os outros viverem. Aí a Arika, com medo disso daí, ela acaba obedecendo. E aí o que acontece, basicamente? Toda vez que a Arika ela fala um lance e esse lance tá errado, a Xion mata ela. E aí ela volta no passado e a ideia da Arika é falar que aquele lance foi errado. Aí ela vai tentando os lances diferentes e aí uma hora vai o lance certo. Então é como se a Arika fosse o Stockfish nesse caso. Tipo, toda vez que ela dá um lance errado, ela volta no tempo, digamos assim, e fala outro lance e até chegar no lance certo, que é o lance da máquina. Então, a partir de agora, a Xion vai jogar igual o Stockfish, basicamente. Ela desenvolve o cavalo aqui, normal, pra preparar o rock. E o Keishi tenta ameaçar o bispo aqui. Com a ideia de tentar atacar aqui, possivelmente. Beleza. Ela volta o bispo, e aí o Keishi acha que ele consegue ganhar esse peão aqui. Tipo, a ideia dele é que, apesar dela poder tomar aqui, ele pode voltar o cavalo pra cá. E aí não parece ter muitos problemas assim, porque ele continua com o desenvolvimento. Só que ela não precisa tomar imediatamente. Ela pode tentar promover um ganho de tempo em cima dele. Ele continua desenvolvendo, ele reforça a defesa desse cavalo pra não precisar tirar o cavalo. Se bem que se avançar aqui, pode ser que tire, né? Mas, por exemplo, se avançasse aqui, voltaria pra cá. E aí teria 3 peças atacando esse ponto, enquanto tem 2 defendendo. Então essa foi a ideia dele. Só que isso daí tem um problema, porque agora sim ela pode tomar. E aí ameaça a dama tem que voltar. E aí de novo ameaça a dama novamente. E aí ela toma o bispo, aqui, certo? E aí joga o cavalo pra cá. Aparentemente, nesse ponto não parece ter muito propósito, porque é só você ameaçar o cavalo e ele recua. Então o Keishi meio que ignora isso daí, desenvolvendo outra peça. Só que ela joga o brilhante e o cavalo toma E6. Por que esse lance é bom? Porque uma vez que a dama toma, apesar de ser com cheque, ela pode cobrir, agora o lance brilhante começa a se justificar. Porque aqui, parece que você pode tacar o cavalo aqui ameaçando a dama, só que ele tomaria a sua dama com cheque. E aí ele salvaria a dama dele, quando voltasse aqui. Então não pode tirar o cavalo tá cravado mesmo, não pode tomar. E aí pra evitar essa ideia, o Keishi volta pra cá. Pra agora ele poder, só que é tarde demais, toma de bispo, vai ter que tomar de cavalo. E toma de dama. E aí oferece a troca das damas, tá com vantagem de material, óbvio que vai querer trocando. Apesar de ser um peão, tipo, apesar de serem 2 peões, já é suficiente pra ganhar isso daqui. Quer dizer, apesar de ser um peão, já é o suficiente pra ganhar isso daqui. Se converter tudo. Aí beleza, ela sobe a torre. Eu não entendo muito o propósito dessa jogada, mas como ela tá usando praticamente o Stockfish, não questione, só aceite.
E aí o Keishi joga isso daqui pra quê? Pra ele reforçar a defesa desse ponto e poder tirar a dama, pra possivelmente atacar esse ponto. Só que ele furou esse brilhante aqui. Que a dama toma o bispo. E aí você é obrigado a retomar, porque, por exemplo, se você trazer pra cá, a Xion pode tomar assim, e é pior porque perde um peão. Então toma assim. Só que cai a dama aqui embaixo. E aí nesse ponto o Keishi pensa em desistir, só que é a vida dele que tá em jogo, né? E ele ainda tem esperança de salvar os amigos dele. A Arika, ela tinha falado... Ela tinha contado já, nesse ponto durante a partida, sobre aquela ideia de que se tiver, tipo, uma certa fé, que foi demonstrado na segunda temporada, inclusive, eles conseguem escapar disso daí, sabe? Se eles resolverem os problemas dos amigos, assim, e tiverem confiança, né, nesse lance de amizade. Então ele continua tentando, mesmo sabendo que ele tá perdido. Ele defende esse peão esse peão aqui de A tava sendo atacado pelas duas peças, defende os dois. Ela melhora o rei, tipo, trazendo pro centro. Ele também traz a torre pra coluna, dominando a coluna com duas torres. E aqui ele não tem o que fazer, ele passa a vez. É isso que tem pra fazer, no caso. Passa a vez. Ela cria temas de mate aqui, impedindo que o rei saia, no caso. É perigoso quando alguma torre sair, no caso. Aí beleza. Passa a vez de novo. E aqui é perigoso, porque a torre ela vai descer aqui e vai começar a ameaçar mate aqui. Então é obrigado a trocar as torres aqui. Toma, retoma. Só que cai o peão ali. E ele fica ainda pior do que ele já tava. E aí ele continua passando lance, ele tá em Zug. Passa lance, toma, retoma. E aqui esse lance é meio que profilático, porque quando ela tirar a torre daqui, ó, você não vai poder jogar esse lance aqui. O Kate não vai poder jogar esse lance ameaçando esse peão aqui em cima. Tudo bem que ela podia subir o peão, tipo, avançar o peão. Só que é profilático, né? Ela faz esse lance e parece que ela só tá demonstrando que tá no controle da partida, só que tem duas ideias, no caso. Ela poderia tomar aqui, só que ela faz o seguinte, ó. Quando volta, ameaça aqui e não tem como defender esse peão. Aí começa nisso daí. Aí ele passa a vez, e aqui não tem o que fazer. Todos os peões vão cair, a torre meio que fica refém aqui, no caso. Tipo, por causa dos temas de mate. Lembrando que sempre pode avançar pra deixar o bispo plugado, e é bem perigoso essa posição aqui, com o rei nessa posição. E esse rei fica na retaguarda protegendo os peões brancos. Não tem como ganhar. E é isso, acabou a partida. Já que o Keishi perdeu o desafio, ele é morto. E ela não cumpre o que ela tinha prometido. Ela acaba matando todos os outros. Da forma que eu falei. E essa realidade é encerrada. Essa série de partida dos animes justamente veio da minha vontade de falar sobre animes nesse canal dessa vontade de falar sobre animes nesse canal de xadrez. Só que como o canal tem essa temática, eu não poderia falar simplesmente assim seco. Então eu tentei relacionar com xadrez. Então, se tiver algum anime que você queira que eu fale sobre, tipo... Sei lá, aquele Classroom of the Elite, coloca nos comentários e eu tento fazer no futuro. Eu só falei sobre Higurashi, que não tem tanto a ver com xadrez, apesar dessa temática de jogos, porque era um anime que eu queria falar sobre, porque provavelmente é um dos meus favoritos ou o meu favorito hoje em dia. Mas quando você for assistir, toma muito cuidado. Isso daí que eu falei nem é tanto spoiler assim, porque tem muito mistério envolvendo o anime, sabe? E tipo, não é muito claro assim. É só com um progredir do anime que as coisas vão sendo respondidas. No final da primeira temporada, você tem várias coisas sendo respondidas, só que termina com um ar meio desesperançoso, sabe? Com dúvidas. E é só na segunda que vai, tipo, tendo mais esperança e vão sendo respondidas as perguntas. É um anime pesado, mas eu acho que vale a pena por causa do mistério, principalmente. Eu nunca joguei o jogo, mas eu pretendo jogar no futuro, aquele lá de Visual Novel, porque pra mim é claro que é mais completo. Inclusive eu esqueci de falar que tem vários animes de Higurashi, e não é o novo que eu tô falando. Eu usei cenas do novo no comecinho, porque os sites que exibiam isso daí são bloqueados, tá ligado? Tipo, os episódios são bloqueados. Mas o que eu tava falando são esses dois aqui, ó. Esse daqui, ó. E esse daqui que é a segunda temporada. Os novos, que são esses daqui, são remakes. São tipo continuações, na verdade, dos antigos. Só que eles parecem que são remakes, sabe? E eles não explicam várias das coisas que você precisa saber pra assistir. E sim, eu tô vendo em um site pirata. Porque na prática todo mundo sabe que ninguém tem dinheiro pra pagar, tipo, planozinho de anime. É isso.